rei de Salém trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que trouxe o Deus Altíssimo. Minha Bíblia é diferente aqui. Bendito seja o Deus, sabe que eu perdi, está aqui. O Deus Altíssimo, em que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. A confusão aqui é que a minha Bíblia vai até no meio e muda a página, né? É uma Bíblia de estudo. Aqui está, repetindo, ele diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Senhor Deus, abrimos sua palavra com reverência e pedimos que o Espírito do Senhor nos instrua e nos ajude a dar o melhor que temos, porque o melhor que temos, temos recebido do Senhor. Agora queremos doar a Ti a nossa vida, sem reservas, nosso tempo, nossas forças, nossa saúde, tudo que nós temos, investimos no serviço do Senhor. Pai, nesta noite, esta bendita palavra possa tomar lugar em nosso coração. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Assentai, irmãos. Veja, você vai encontrar aqui nesse texto, falando desta figura, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era Abrão, e não era Abraão, tá? Era Abrão, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão. Gênesis 14, no 17, Abraão já está mudado, já não é Abrão, mas já é Abraão. E quando essa mesma pessoa aqui volta a falar com Abraão, ele agora era o filho do homem. Por quê? Porque não era mais uma teofania, era Deus, em forma humana, em todo o sentido da palavra, era Deus em forma humana, conversou como um homem, comeu como um homem, mas fez algo que um homem não podia fazer, revelar o segredo escondido no coração de Sara. Fez algo que um homem não podia fazer, transformar a vida daquele casal de velhos em um casal de jovens. Esse mesmo ministério se repetiu aqui na terra, na figura do profeta de Malaquias 4. Repetiu aqui na terra, no ministério do irmão Branham, quando ele revelava os segredos dos corações. Era exatamente o episódio lá de Gênesis 14, 18, e também era o episódio de São João 4, quando o Senhor Jesus, na forma de um homem, ele era homem, literalmente homem, uma mulher prostituta, o reconheceu como o Messias. Vocês podem entender a grandeza do ministério de Malaquias 4, 5 e 6, o ministério do sétimo anjo,
para manifestar a própria presença de Deus. Nós não podemos ter um culto que não tenha a presença do sobrenatural. Eu percebi, de uns dias para cá, falando com liberdade, já não estava perdendo a potência da voz, mas eu estava tendo por mim, que eram os cuidados que eu estava tendo, que estava mantendo a minha voz. A cura, tirar a lesão, é algo natural, que estava lá. Mas no natural é onde manifesta o sobrenatural. Aqui nós estamos vendo tudo que é natural, paredes, piso, banco, som, nossos ouvidos estão recebendo, tudo aqui é natural. Mas por detrás disto que é natural, tem a manifestação do sobrenatural. Abraão era um homem natural, carne e osso, e podia olhar para uma teofania e ouvir e receber pão e vinho da mão daquele Senhor. Abraão podia comer com ele, Abraão podia beber com ele, conversar com ele, isso era natural, comer a carne da vitela, do novilho, e comer o pão que sara, o bolo que Sara assou e assim por diante, mas ali estava algo muito além daquilo, o sobrenatural estava ali. O que nós temos que observar que o sobrenatural, quem traz a presença dele é o Espírito do Senhor. E quando nós não temos reverência, que não é o caso dessa igreja aqui, muitas vezes tem pessoas aqui que está meio aérea, está voando aqui dentro, né? Parecendo mosca por aí, né? Mas são casos raros, né? Então, quando nós estamos em ordem, quando nós damos o devido respeito, quando o Senhor toma a palavra e começa a falar, então, se a gente prestar bem atenção e está com o nosso coração, nossa mente voltada para aquilo que está sendo dito, aí Deus vai encontrar um canal para trabalhar com você. Aí, os que estão me acompanhando pela internet, que nos acompanha sempre pelo nosso canal, não pensa que você está olhando, acompanhando o culto, vira as costas, vai fazer outra coisa, depois você volta para dar continuidade. Perdeu exatamente quando você levantou, a não ser por um caso de extrema necessidade, que você tenha que sair, ir ao sanitário, ou uma condição, né, não está passando bem, retirar-se do ambiente, ou na sua casa, onde você está acompanhando. Mas, por favor, se você tiver que ouvir o pastor pregar pela internet, ou você faz certinho, ou você não cometa um sacrilégio. Sabe, quando eu ouço a voz do irmão Branham, ou eu paro para ouvir, ou eu desligo, tá? Quando estou ouvindo as fitas do irmão Branham, a voz do irmão Branham, onde quer que seja, ou na minha casa ou na igreja, se estou ouvindo a voz dele, eu paro para ouvir, dou devida atenção, se não desliga, porque o irmão Branham falando, e você tratando de outro assunto, não tem nada a ver, isso é uma falta de respeito. São essas coisas que levam as pessoas a perder as bênçãos de Deus, não receber o Espírito Santo, e problemas se levantarem. As pessoas não dominam os problemas, são os problemas que as dominam, porque elas não têm vontade de fazer o certo, elas não têm vontade de encarar a situação. É isso, o problema é esse. Quando nós encaramos uma situação, tá? E ela é difícil em termos humanos,
dentro do parâmetro humano, ela é difícil, mas se você encara e põe Deus na frente e deseja fazer, você vai chegar lá, porque Deus vai na frente contigo. Agora, quando você cruza os braços, não está nem aí, automaticamente estamos tirando a oportunidade de ser abençoado e tirando Deus do nosso caminho. Quando Melquisedeque visitou Abraão, ele parou para ouvi-lo. Deu pão e vinho. Pão, a palavra, vinho, o Espírito. O que representa lá, eles estavam numa teofania, numa indumentária de sacerdote. Aquilo era um sacerdote. Abraão teve essa experiência com ele. Deus abriu os olhos de Abraão para vê-lo. Deus pode abrir os seus olhos a qualquer momento, se você estiver devidamente prestando atenção no que o Senhor está falando, dando devida atenção, respeito. Então ele pode abrir os seus olhos e romper uma visão, e você ver o sobrenatural atrás do natural. Mas isso requer uma vida, isso requer um desprendimento, isso requer uma dedicação. Não acontece assim num passo de mágica. Deus faz isto acontecer mediante a vida que você está vivendo, mediante a sua dedicação. Agora, o Senhor não vai ficar batendo na porta e dizer: abre a porta que eu vou te mostrar. Não, simplesmente quem vai abrir o caminho é eu, é você que abre o caminho para o Senhor se manifestar. Então a revelação de Jesus Cristo, essa mensagem, não vou dar nem o parágrafo, porque ela é da voz de Deus e ninguém tem ela, poucas pessoas têm ela. Parágrafo 334. Ele, o Filho do Homem, profeta, ele foi filho do homem, sacrifício, sacerdote. Ele é filho do homem como rei. Para ele ser sacrificado, ele tinha que ser homem. Não se sacrifica uma teofania, não se sacrifica um ofício, ele tinha que ser homem. Filho de Davi, sentado no trono de sua majestade, filho do homem, ele é esse Deus manifestado como filho do homem. Ele desceu e se tornou homem para tirar os pecados do mundo. Ele se tornou homem como profeta. Ele se tornou homem como sacerdote. Ele se tornou homem como rei. Rei do céu, rei dos santos, rei eterno. Sempre foi rei, sempre será rei, rei eterno. Amém? Então, ele aparece como filho do homem, para ser um sacrifício, para se oferecer. Redenção veio através de um homem, Jesus Cristo, porque só uma pessoa que pode estar na mesma condição da outra é que pode redimir. Não há redenção, um anjo não pode redimir, uma teofania não pode redimir, tem que ser carne e sangue para redimir. Por isso ele foi o filho do homem, tá? Para redimir. Agora, quando fala que ele foi sacerdote homem, ele operava simultaneamente os dois ofícios. Como filho do homem, ele era profeta, revelou o que tinha na vida da mulher samaritana e de
todo o seu ministério foi uma sequência de discernir os pensamentos que estavam no coração. Mas quando ele curava, como curou a mulher do fluxo de sangue, como ele abriu os olhos de Bartimeu e libertava os leprosos, ali era o sacerdote. Ali era o ofício de sacerdote na pessoa de Jesus Cristo. Era o sacerdote, era um homem. Era um homem. Agora, preste bem atenção que estes ofícios veio para a sua igreja. Estes ofícios está em sua igreja. O Filho do Homem é Deus em carne. Agora, o sacerdócio de Cristo está na noiva, porque ela, como sacerdote, ela pode se compadecer, sentir exatamente a condição débil e frágil de uma pessoa em sofrimento e se colocar bem no lugar dela, para que ela seja curada. Então ela pode se compadecer e redimir aquela pessoa. Então o ministério do sacerdócio de Cristo continua na noiva, o ministério do Filho do Homem continua na noiva. Se ela tem o ministério do Filho do Homem, então ela tem o ministério profético. Ela não está profetizando aquilo que está fora da Escritura, mas aquilo que está revelado nas Escrituras, mediante a revelação dos mistérios que chegou para a noiva nesta hora final. Por isso, então, quando fala de redenção, a redenção passou a operar através dos eleitos. Ele deu a ela essa prioridade, ou não é bem prioridade a palavra, deu a ela essa autoridade, e está nela de redimir. A redenção que estava em Cristo veio através dos mensageiros, o último foi o irmão Brana, e agora passa para o eleito. Então a redenção está aqui nesta noite, porque o sangue está nela. É a única igreja que tem o sangue de Cristo, é ela. Se ela tem o sangue, então ela tem a prerrogativa, a palavra correta, de redimir todas as pessoas que chegaram e foram batizadas e foram cheias do Espírito Santo e passou a viver e crer nessa mensagem. Foi através de alguém que foi lá e pregou e trouxe você para dentro de um ministério. Então a redenção está no ministério de Cristo através dela. Então é uma coisa simples de entender, não é? Não é difícil de entender. Filho do homem, Deus em carne. O ofício que está no homem é o sacerdócio de Cristo. O ofício do Filho do Homem, a profecia, o livro aberto, a palavra revelada que veio para o eleito. O mesmo ofício que estava em William Branham está no eleito revelado. O mesmo ofício que estava em Cristo como Filho do Homem estava em seus apóstolos. O mesmo ofício de sacerdote que estava em Cristo estava no irmão Branham, e dezenas, centenas e milhares de pessoas incontáveis foram curadas. Mas hoje isso está nela, porque ela é a figura de um homem. Então veja, ela manifesta a figura de um homem. Jesus Cristo está personificado nesta igreja. Jesus Cristo está personificado em uma mulher. Ela leva essa figura masculina, Jesus Cristo nela. Então ela sim, ela redime, ela é uma igreja profética, porque ela tem as profecias reveladas, está dentro dela. Agora, ela não vai além de Apocalipse capítulo 10, verso 7, esse é um ofício de um profeta,
para revelar os mistérios para a semente eleita. Nós não vamos além daquilo que o irmão Branda falou. Todo o material que Deus tinha no céu para aperfeiçoar a noiva, Ele enviou através do irmão Branda. Todo o material que Ele tinha no céu para colocar essa igreja na primeira ressurreição estava no profeta, e esse material vem para o eleito, para que ele chegue à adoção. O irmão Branda tinha adoção. Quando fala de adoção, falamos de pedra angular, tá? Isso é algo muito fino para se falar nesta hora que estou falando aqui, mas é algo para meditar. O irmão Brana tinha pedra angular. Pedra angular, sim, é o ofício de Cristo no homem, e este ofício de Cristo no irmão Brana, como profeta, ele manifestou Jesus Cristo em todos os dias da sua vida. A vida do irmão Brana era a própria vida de Cristo. As obras que foram realizadas eram as próprias obras de Cristo. Todos os mistérios que estavam na Bíblia foi revelado através do irmão Brana. Agora Cristo estava nele, ele tinha adoção. Esta igreja precisa chegar à adoção. Adoção é o que? Falar em lugar do Pai. E o irmão Brana falou no lugar de Cristo. O irmão Brana falou no lugar de Deus. Quando ele criou esquilos, quando ele parou a tempestade, quando ressuscitou os peixinhos, era Deus fazendo aquilo. Amém? É isso que a igreja precisa assimilar nesta hora. Não deixe nada cruzar o seu caminho, não deixe seus próprios pensamentos te detonar e ser uma barreira para esta palavra descer na sua alma, a esta palavra descer no seu coração. Não deixe nada ficar aqui, sobrevoando, taquiciando a sua cabeça e arrazoando sobre isso. Isso é o que está exatamente na palavra para a noiva neste dia, nesta hora. É necessário que ela veja isso, que ela receba isso e que ela viva através disso e viva por isso. Preste atenção. Isso que eu estou falando é para mastigar isso, é para ruminar isto. Não estamos aqui numa peça, uma retórica de um sermão eloquente. Não tem um ministro que sobe na plataforma hoje, que tem abertura da palavra, que já não sobe ensinando. Então é o Espírito do Senhor te ensinando, te instruindo. É o Espírito Santo trabalhando nesse grupo de pessoas. Esse pequeno grupo vai fechar o céu, vai abrir o céu, vai pôr esta terra aqui em desespero. Deixa ela ser tirada deste lugar e você verá como vai ficar este planeta. Não queira estar aqui depois da ida dela, que não vai ser brincadeira. Eu gostaria que ninguém experimentasse depois da tirada da noiva da terra. Ninguém experimentasse um dia aqui. Porque não, a misericórdia foi embora, porque ela é a misericórdia. A graça foi embora, ela é a graça. O sacerdote que intercede foi embora, porque o sacerdócio estava nela. O filho do homem, a profecia foi embora, porque a profecia, o profeta estava nela, Cristo nela. Quando ela sair daqui, tudo acaba, tudo termina. Não tem uma voz de consolo, não tem um púlpito
para chegar e consolar. Vai ter muitos pregadores pregando o que eles sempre pregaram, que nunca teve nenhum resultado, porque são apenas homens naturais e que não vê nada do sobrenatural. Sim, vai ter uma igreja pregando aqui, mas quem já bebeu desse cálice sagrado, quem já provou desta fonte, quem já ouviu esta palavra, não vai ter lugar e não vai ter opção, viver ou morrer, não vai ter opção. Vocês percebem que dentro de uma política muito grande ao redor do mundo, chamado direitos humanos, tem pessoas na cadeia hoje que os direitos humanos não foi nem saber por que ele está preso. Só se você for cego. Vai lá na Papuda. Para que servem os direitos humanos? Vê se os direitos humanos interferiram na situação política de nossos dias. A marca da besta é esta: aceita a condição da política da hora, ou tem uma proibição que não pode comprar e nem vender? Será uma tentação que virá sobre o mundo. E Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Mas agora eu digo, guardar como? É tirando você daqui, é indo embora daqui, é sendo raptado deste lugar. A única maneira, porque não haverá sequer, não tem nada mais que possa fazer nada por ninguém. O mundo está como está até aqui, porque aqui está Ele, Jesus, porque Ele está nela. Deixa Ele sair daqui e levá-la para casa. Você não vai ter consolo, você não vai ter ninguém, não vai ter ninguém para te defender. Ou você faz o jogo deles e perde a salvação, vai para o inferno, ou você morre à míngua, porque é uma lei comprar e vender só tendo a marca deles, que é a marca da besta. Esse é o quadro que vai aparecer. Já temos pequenas amostras disto. Não vai ter direitos humanos para defender isto. Aliás, os direitos humanos estão trabalhando em favor disto. Simples, muito simples. Viver ou morrer? Morrer é vida. Continuar vivendo aqui é aceitar a proposta deles, e você ser marcado com a marca do diabo. Antes que Satanás te marque, é melhor você cuidar de ter uma marca chamada o selo do Espírito Santo. É a única maneira de estar livre disto aqui. Eu falei, eu preguei, foi lá no pastor Juraci, eu falei de algo aqui, que às vezes não tem como explicar, você tem que receber pelo Espírito. Eu falei, quando Elohim falou com Abraão, comeu com Abraão e foi embora dali, quem tomou a partir daquele dia o lugar de Elohim na terra foi Abraão. A partir daquele dia, Abraão, tendo o corpo transformado,
que representa uma ressurreição. Em sombra é uma ressurreição. Um homem velho para um homem jovem, uma mulher velha para uma jovem, representou uma sombra da ressurreição. E aquela ressurreição trouxe o filho, um filho, e aquele filho cresceu na sua casa, único filho. Abraão tinha uma afinidade, Abraão tinha um amor tão grande, porque desde que ele saiu de Ur, aquele filho estava na mente dele. E aquele filho possibilitou Abraão ser peregrino, aquele filho possibilitou Abraão encontrar exatamente com Melquisedeque, foi por causa do filho. Abraão teve o seu nome mudado por causa do filho. Abraão recebeu a visita de Elohim por causa daquele filho. Você já pensou, quando eu olhava para Isaac, dizia, por causa desse garoto, eu recebi a presença de Elohim um dia numa teofania, me deu pão e vinho, eu entreguei os meus dízimos todo a ele. Por causa desse menino, eu de Abraão passei a ser Abraão. Abraão é pai exaltado, Abraão pai das nações. Por causa desse menino, de velho, me tornei um novo. Você tem uma ideia do apreço, do amor, da comunhão que ele tinha com seu filho Isaac. Porque era uma trajetória da sua vida, até chegar aquele momento, e Deus estava com ele no deserto, Deus estava com ele em todos os momentos, nas horas difíceis, Deus estava com ele, teve muitas lutas, e todas ele passou, venceu a cada uma delas. Agora, quando ele tem 14 anos, o Senhor diz, pega esta joia preciosa, que você mais ama, é o seu filho, e você caminhe, que eu vou te mostrar o lugar que você vai sacrificar. Ninguém amava mais a Jesus Cristo do que o próprio Pai, a palavra. Porque o Pai, a palavra, quando fala que Jesus está à destra de Deus, ele está à destra ao lado do grande Espírito Deus. Isso é Deus. Deus é Espírito. E ele condescendeu, ele desceu, e aquele Espírito se encarnou num homem chamado Jesus. Ele se manifestou ao mundo. Aquele grande Espírito estava ali, aquele era Deus, do lado de fora, homem. E ele obedeceu o Pai em cada detalhe. E quando ele cumpriu o ministério de obedecer em tudo, então diz, agora ele está pronto para o sacrifício. Sim, agora ele está pronto para o sacrifício, porque em tudo ele foi obediente, requeria plena obediência. Então aquele cordeiro não teve nenhuma mancha, não teve nenhum defeito, ele guardou toda a palavra. E quando chegou o momento que ele foi ao longo da sua vida perfeito, então ele podia tomar o meu, o seu, tomar a minha morte, a sua morte, todas nossas falhas e mazelas, tomar sobre si. Agora ele tinha, porque ele foi obediente e inocente em tudo. Quando Abraão toma Isaque e caminha 3 dias, deixa os moços lá no pé da montanha e diz, vamos subir a montanha. Ele tinha a ferramenta do sacrifício, ele tinha lenha para queimar o sacrifício, mas o filho, perguntava, pai, o senhor tem a lenha, o senhor tem o cutelo, tem tudo, mas aonde está o cordeiro?
Resposta: Deus irá prover o sacrifício, meu filho. E no seu coração, ele sabia o que ele ia fazer, Isaque não sabia. Quando Abraão coloca o filho no altar, amarrado, prontinho para o sacrifício, então, na mente de Deus, Abraão matou Isaque. E na mente de Deus, ele sai dali daquele altar e desce com o filho. Isso era Elohim dando Jesus Cristo. Isso era Elohim, que é o Espírito de Deus, ressuscitando a Jesus Cristo. Isso estava em Abraão, depois que ele viu Deus em carne. Depois que você vê Deus em carne, a sua vida muda, a sua trajetória muda, o seu comportamento muda, o nosso comportamento muda, as coisas mudam ao ver Deus em carne. Se você vê Deus em carne e é revelado, esse Deus que revelou você, ele já está em você e a sua vida está mudada. Amém. Percebe isso? Quando Jeová, Elohim, comeu com Abraão, Abraão tomou-se o lugar dele e teve a experiência de ter o filho e depois de entregar o filho. Isso era Deus em Abraão, como Deus estava em Moisés, e Deus tinha dado um profeta para Moisés, que era o seu irmão Arão. Esse ministério está latente em nosso meio, está diante dos nossos olhos. Que Deus ajude a nossa gente a abrir os olhos. Esse ministério está diante de nós, Deus encarnado novamente. Deus que não faz política. A coisa mais nojenta é política, em qualquer setor dela é nojenta. A política no mundo é nojenta, é baixa, é suja. A política na igreja é a coisa mais baixa que tem, suja também. E Deus não está em política de igreja. Política de família, oh desgraça! Política na família só traz transtorno e separação na família, porque tem sempre alguém que quer provocar uma situação. Política não presta. O único que sabe coordenar e ser um bom político é o próprio Deus. Ele sabe fazer a coisa sem prejudicar, sem separar, sem dilacerar, sem dividir, mas unir ao redor da palavra um povo que ama e guarda a sua palavra. Por isso, se Deus nos visitou, se Deus veio nos visitar, o pilar de fogo está bem atrás de mim aqui, se Ele falou a última palavra de Apocalipse, capítulo 10, entrou na nossa alma, o mesmo encontro que Abraão teve com Elohim, você teve. O mesmo Espírito Santo que estava em Cristo está em você. A mesma adoção que estava sobre Cristo para falar a palavra está sobre você, porque só fala a palavra quem tem adoção. A mesma ressurreição que estava em Cristo está em você. O mesmo ofício que estava nele está nessa igreja. Entender o ministério desta hora é ver Deus nisto. É ver o ministério, não é do pastor, o ministério desta hora é Cristo em nosso meio. Lógico que ele tem um representante, ele levantou ministros com ofício sacerdotal nele para representá-lo, mas todo o corpo da igreja é a mesma coisa, não há uma hierarquia aqui de um ser uma coisa, outro ser outro um pouco melhor, outro um pouco melhor. Estamos em um corpo, cada um na sua posição, funcionando perfeitamente. Todo o corpo funciona perfeitamente, não tem um membro, não tem uma peça fora do lugar, todas as peças estão exatamente nos seus devidos lugares. Que Deus ajude esta gente a se interessar, porque um dia esta voz vai silenciar e você vai clamar por ela e ela não será repetida mais. Amém.
Um dia vão desejar. Um dia desejarão ver o Filho do Homem e não verão, o Senhor Jesus disse. Um dia desejarão ouvir o Filho do Homem e não ouvirão mais. Porque o tempo passou e Deus não volta no tempo. Foi bom essa inspiração que tem Hebreus 2 aqui, pergunta 2, que não é possível nessa noite, que fala especificamente de teofania, do ministério, mas só vou ler um parágrafo aqui e vou dar por encerrado nesta noite. Como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas na terra. Depois que os magos o viram no céu, eles se tornaram espíritos ministradores aqui na terra. Ele foi ferido, o grande diamante, cortado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isto estava fazendo? Refletindo. Presta atenção nisso, vou terminar. Aquela estrela era o Logos. Agora se faz a pergunta, vocês estão me ouvindo ainda? Olha no céu, sai fora de São Paulo, numa noite sem nuvem, olha no céu e vê quantas estrelas tem. E entre milhões de estrelas, aqueles homens fizeram a diferença de uma. Eles eram chamados para aquilo. Eles eram comissionados para ver a estrela de Jacó. Se você viu a 7ª estrela de Apocalipse, que é o 7º anjo, que é o ministério do Filho do Homem, você está vendo o que os magos viram. Há milhões, há 8 bilhões de pessoas no mundo, e um minúsculo grupo pode olhar e ver essa estrela. Quando essa estrela apareceu, ele estava aqui na terra. Ele estava aqui na terra. Já por 2 anos ele estava na terra e a estrela apontava para ele. Estão me ouvindo? Quando apareceu a 7ª estrela na terra, em forma humana, quem estava apontando que ele estava aqui na terra? Quando a 7ª estrela de Apocalipse, as 7 estrelas da minha destra são 7 mensageiros, a última estrela, quando ela aparece em forma de homem na terra, há uma estrela no além, apontando para ela aqui. Então, aqueles 7 ofícios vêm sobre esse ministério. Por isto que aquela estrela que os magos viram, depois, eu li e vou repetir, depois que ele foi levantado na cruz, que aquele grande diamante foi lapidado na cruz, ele foi tirado aos pés, ele teve suas costas dilaceradas com chicote de cabo de aço, ele teve a sua fronte perfurada com o espinho mais doloroso que tem, pontiaguda, que entrou nos ossos do seu crânio. Ele teve todo o seu corpo ferido, machucado, sangrando. Nenhum ser humano suportaria aquilo e ele suportou. O diamante estava sendo lapidado para refletir 7 estrelas na terra, para enviar ofícios para estes homens, desde Paulo até o irmão Brana, 7 ofícios.
mas o último é Ele mesmo que manifesta em nosso meio, abrindo toda a palavra. Agora preste bem atenção, cada ofício saiu dele, e esse ofício ministrar em favor do povo, e Deus levantou homens nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, como Wesley. Quando Deus tira Lutero, tira Wesley, anjos caídos tomaram lugar, porque Deus tinha feito a colheita dele. Deus levantou homens exatamente no mesmo ofício de Lombrana, para ver a palavra, que esse ofício está na noiva, esse ofício está no eleito, amém? Esse ofício está no eleito. A maneira que Deus revelou, irmão Branham, a Cristo, tem revelado a você. A maneira que você vê Cristo foi a maneira que o profeta viu. E o ofício que estava no irmão Branham, no sétimo anjo, está nela agora, está no eleito. Então, é aquela estrela que os magos viram, era homem na terra, foi lapidado o grande diamante. E quando ele foi lapidado, saiu 7 ofícios para 7 mensageiros aqui na terra, e cada era teve o povo que viu a manifestação de Cristo através do seu mensageiro. E nessa última era, ele vem e manifesta Cristo ao seu povo, porque a 7ª estrela não é apenas uma parte dele, a 7ª estrela é ele mesmo, que está nela personificado. Cristo na noiva a faz exatamente como ele. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar. Irmão Renato pede oração pela saúde da sua esposa.